e eu trouxe aqui para vocês o nosso forró da DLPA. Então, deixa eu pegar o meu acessório de forró aqui. Vou colocar o meu acessório de forró. E a gente vai trabalhar agora o forró da DLPA. Então, babies, agora é a hora de puxar o fole. Se estiver sentado, se tiver, pode ficar em pé, pode dançar, que é agora de desopilar. Então, vamos começar o nosso forró da DLPA. Acho que é essa música aqui, acho que é essa. É. Aí pega aqui, ó. E a DLPA começa com saldo inicial e depois tem os ajustes até chegar ao ajustado. Agora preste atenção, porque se houver reversão, você vai ter que somar e um novo saldo encontrar. Junto com a reversão, o lucro eu vou somar, mas se houver prejuízo, aí eu vou retirar. Se liga aí, meu irmão, nos passos dessa canção, pois é cantando forró que juntos vamos passar. E para finalizar, só falta distribuir. Pode ser com reservas, dividendos ou capital. O que sobrar disso aí, o nome é saldo final. E acabou a conversa num balancê bem legal. Então é isso, nosso forrozinho da DLPA, ele diz exatamente o que é que vai entrar ou não na DLPA. Então, de acordo com a lei das SAs, a DLPA, ela começa com saldo inicial. Então, se você tiver um saldo inicial na sua conta de lucro ou prejuízo acumulado, ela deve ser a primeira linha da DLPA. Desse saldo inicial, se tiver ajustes, você vai ajustar esse saldo. O que seriam esses ajustes? Esses ajustes seriam erros que eu não pudesse corrigir mais à frente, ou seria mudança de critério contábil. Então, eu vou lá e ajusto o meu saldo inicial e eu acho meu saldo ajustado. Então, a gente já viu que tem saldo inicial na DLPA, que tem ajuste na DLPA que vai gerar o saldo ajustado. Desse saldo ajustado, eu vou somar as reversões das reservas de lucro. Na DLPA, que é a conta de lucro ou prejuízo, eu só vou ter reservas de lucro, porque é a única reserva que movimenta o meu lucro. Então, se eu tiver reversão de reserva de lucro, eu vou somar essa reversão de reserva de lucro na DLPA. Se eu tiver constituição de reserva de lucro, aí nesse caso aí, a gente vai ver mais à frente, que é na parte da distribuição. Então, bora lá. Eu tenho lucro ajustado. Se eu tiver reversão, eu somo. Se no exercício eu tiver lucro, o que é que vai fazer esse lucro? Eu vou somar. E se no exercício eu tiver prejuízo, eu vou subtrair. Então, eu pego o saldo ajustado, mais as reversões de reserva de lucro, se houver, mais o lucro do exercício, ou menos o prejuízo do exercício, eu vou achar o saldo que eu tenho a distribuir. Esse saldo a distribuir é a distribuição do meu lucro. Como é que eu distribuo o meu lucro? Eu posso distribuir ele de três formas. A primeira é constituindo reservas de lucro. Eu tiro do meu lucro e coloco na reserva de lucro. A segunda forma é distribuindo para dividendos. Eu tiro do meu lucro e pago dividendos. E a terceira forma é pegando esse lucro e incorporando ao meu capital social. Então, eu tenho que evidenciar na DLPA o saldo inicial, os ajustes, se houver, o lucro do exercício, se houver, o prejuízo, se houver. Eu tenho que evidenciar as formas que eu distribuo esse meu lucro. Então, se eu constituir reserva de lucro, eu tenho que evidenciar. Se eu distribuir dividendos, eu tenho que evidenciar essa distribuição. E se eu incorporar, tiver incorporações do lucro ao capital social, eu tenho que evidenciar. Aí a questão pede, se evidencia na DLPA, exceto. Aí ele quer o que não está na DLPA, o que eu não evidencio na DLPA. Aí ele coloca na letra A distribuição de dividendos. Dividendos, se eu distribuir dividendos, está aqui, ó. Falta distribuir, pode ser com reservas, dividendos ou capital. Então, se eu distribuir dividendos, eu tenho que evidenciar isso na DLPA. Então, a distribuição de dividendos, ela é evidenciada na DLPA, logo ela não é a resposta dessa questão. Aí ele diz, toda constituição / reversão de reserva de lucro. A questão ela é bem clara.
Se houver reversão de reserva de lucro, eu devo evidenciar na DLPA. E do mesmo jeito, se houver constituição de reserva de lucro, eu também tenho que evidenciar na DLPA. Então, isso aqui eu evidencio. Se eu evidencio, não é a resposta da questão. O lucro líquido do exercício, ó, junto com a reversão, o lucro eu vou somar. Então, se tiver lucro no exercício, eu devo evidenciar esse lucro na DLPA. Então, só resta, por fins de eliminação, a letra D. Mas o que diz a letra D? A letra D diz que, na DLPA, eu devo evidenciar a constituição de reservas de capital. Reservas de capital eu não evidencio na DLPA. A reserva de capital não é uma reserva de lucro. Então, se não tem ligação com o lucro, ela não é evidenciada na demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. E ela é evidenciada aonde? Ela é evidenciada na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, a resposta aqui da questão seria a letra D, porque eu não evidencio reserva de capital dentro da DLPA. Questão super tranquila.